Oi, meu nome é Julia e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a segunda temporada de Percy Jackson e esse vídeo terá spoilers, então fique por sua conta e risco, tá bom? Então bora começar o vídeo. A segunda temporada ela é baseada no segundo livro de Percy Jackson, que é Percy Jackson e o Mar de Monstros. Agora sim, se vocês quiserem que eu traga a análise também do filme, né, que essa foi a última parte da história de Percy Jackson que foi adaptada para os cinemas, deixa um comentário aqui embaixo que eu trago a comparação da série barra do filme. Tipo assim, muitos fãs não gostam do filme porque ele não é fiel à história do livro, mas eu lembro que eu gostava do filme. Agora eu vou reassistir pra ver se eu acho tão legal quanto eu achava antes ou se eu realmente acho uma bosta, tá bom? Então deixa aqui embaixo nos comentários. Aqui eles vão começar a ter a jornada de procurar o Velocino de Ouro para poder tentar salvar o acampamento Meio-Sangue, porque a gente tem também toda a questão do Luke estar sendo controlado pelo Cronos e o Luke que era o líder do exército dele. Só que ao mesmo tempo você vê que as intenções deles não são tão ruins assim, porque tem toda a questão de tipo, se os deuses têm um filho com monstros, ele não vale nada. Só que tipo, não é pra ser bem assim, sabe? O Tyson tá aí pra provar o contrário, porque o Tyson é um ciclope, mas ele também é filho de Poseidon. Então, sendo assim, ele é irmão do Percy Jackson. Agora aqui rapidinho antes de continuar, se você tá gostando desse vídeo, não esqueça de se inscrever nesse canal para acompanhar os próximos conteúdos que vão sair por aqui. E isso ajuda demais o canal a crescer. Agora sim, bora continuar com o vídeo. Só que, tipo assim, o Luke, ele envenena a árvore da Thalia. E a Annabeth quer fazer de tudo pra salvar ela. Então, por isso que eles começam a ir atrás do Velocino de Ouro. E por causa da árvore da Thalia envenenada, a proteção do acampamento começa a ficar cada vez mais frágil. Então, começam a entrar alguns monstros nele. E o Velocino de Ouro também era meio que pra isso. Fora que o Luke também está juntando pessoas pra fazer um grande de um exército. Pra começar meio que uma guerra. A Thalia, ela é filha de um dos grandes. Ela é filha de Zeus. E a história é a seguinte, ela estava indo com a Annabeth e o Luke para o acampamento. Só que quando eles chegam, eles são atacados. Então a Thalia defende e morre. Só que Zeus a transforma numa grande árvore. E é ela que dá força para o campo de proteção que eles têm no acampamento. Só que a Annabeth sonha que o acampamento foi atacado e pegou fogo. E o Groove, ele estava em uma missão para encontrar Pan, só que ele foi meio que sequestrado por um monstro. O Tyson, ele já entra na série com o Percy sabendo que ele é um ciclope. E eles vão até estudar na mesma escola. E a mãe do Percy chama o Tyson para morar com eles. Só que nesse momento eles não sabiam ainda que o Tyson era irmão do Percy. E aquela cena lá no início, quando a Annabeth encontra eles e tem a cena das Irmãs Cinzentas, eu acho tão legal quanto a cena do filme. Só que, tipo assim, a Annabeth, ela só sabe ser uma semideusa. E ela fica entediada com as coisas do mundo normal. E ela também precisa esconder coisas do Percy sobre a profecia. Só que nisso, a Clarice estava tentando fazer de tudo para agradar o pai, que era o Ares. Ela tenta até dar em cima do Chris Rodrigues, mas ele não liga muito, ele não percebe. E o Tântalo coloca ela pra ir atrás do Velocino de Ouro, então a missão é dela. Ela chama a Annabeth pra ir e quando ela vai tentar chamar o Percy, a Annabeth não permite, porque o Percy não poderia ir. E a gente aqui também tem o Groove vestido de noiva, igual a gente tem no filme. O Hermes aparece novamente no acampamento, ele é o pai do Luke, e quando o Percy foge do acampamento, ele manda o Percy ir viajar de navio, que é onde o Luke tá, que é o Princesa Andrômeda. E aquele navio estava indo para o lugar onde as coordenadas do Groove estavam. E aqui nós vamos ter um pequeno embate do Percy com o Luke dentro do Princesa Andrômeda. Só que, tipo assim, o Luke ele não quer atacar. Só que o Tyson que faz uma bomba e eles conseguem fugir. E se vocês perguntarem, os olhos dele me incomodou um pouco no início da temporada. Mas depois eu me acostumei. Só que nisso a Clarice consegue um navio com um exército de mortos, com o Ares, que era para ela completar a missão dela e achar o Velocino de Ouro. Só que o exército começa a não ouvir os comandos que ela dava para eles. Então ela precisa conquistar isso. Só que mal sabia ela que ela estava com as coordenadas erradas. E o quarto episódio da série é quando finalmente a gente chega no Mar de Monstros. E nós temos um flashback da Thalia. E o Luke até chega um momento que ele fala pra Annabeth que ela não conhecia a Thalia da maneira que ele conhecia, porque a Annabeth era muito pequena. E é o Luke que salva a Thalia da vida que ela estava levando. E ela acreditava que iria ser morta por algum monstro em algum momento. Só que nesse flashback o Groove também encontra eles. E é ele que leva os meninos até o acampamento Meio-Sangue. E o Luke e a Thalia não acreditavam que esse acampamento poderia realmente proteger eles dos monstros. E o Luke até chega a dar uma pulseira pra Annabeth dizendo que aquela pulseira vai proteger ela, mas ela acaba perdendo. Ela chega a encontrar depois mais velha e joga ele no mar. Só que ele volta e o Tyson pega sem saber que era dela. E ela não gosta muito de Ciclopes porque quando ela era criança,
ela foi pega por um deles porque decidiu sair à noite, mas foi salva pelo Luke e pela Talia. E com isso é que eles decidem ir para o acampamento Meio-Sangue. E a Clarice precisa decidir por qual monstro ela vai tentar passar pelo Mar de Monstros. Mas ela se vê obrigada a ter que passar pelo Mar de Monstros com Percy e Annabeth. E os poderes do Percy começam a desenvolver mais. Então eles decidem passar pela criatura que tem vários tentáculos. E nisso ela teria que sacrificar alguns de seus tripulantes. Mas na metade do caminho ela desiste de fazer isso. Só que o mar puxa o navio. O Tyson tenta controlar as caldeiras para dar forças ao barco dele sair do redemoinho. O Percy usa seus poderes para navegar e a Annabeth tenta usar o vento para poder tentar tirar eles de lá. Mas a Annabeth cai na água e a Clarice a salva. Só que nesse momento eu achava que eles tinham morrido porque o barco quebra e eles caem na água. Só que de fato eles não tinham morrido, né? Senão a série teria acabado aqui. Então Percy e Annabeth vão parar na ilha de Circe, mas eles acham que os outros tinham morrido. Só que para sair de lá eles precisam passar pelas sereias. E eles precisam saber qual o seu defeito fatal. O do Percy é a lealdade e a Annabeth é o orgulho. E nesse lugar tinha uma feiticeira que jogava uma magia neles para eles ficarem encantados com o lugar e querer ficar por lá. E então o Percy fala a frase que para salvar a Annabeth ele queimaria o Olimpo. Então se eu tiver que escolher entre você ou salvar o Olimpo, Annabeth, eu queimaria o Olimpo. Só que chega uma hora que o Percy percebe que a Circe só ajuda as pessoas que de fato ela quer, para que os outros não percam a esperança de um dia sair da ilha. Então ela tinha estátua das pessoas que conseguiram sair de lá. E quando o Percy percebe isso, ela transforma ele em um bicho. Só que ao olhar para esse bichinho, a Annabeth percebe. E ali onde o Percy estava tinha vários outros animais que também eram pessoas. Então quando a Annabeth traz o Percy de volta, também traz as outras pessoas de volta. E na hora deles passarem pelas sereias, o Percy é amarrado no mastro do barco, enquanto a Annabeth iria usar uma cera no ouvido para ela não conseguir ouvir as sereias e elas não terem controle sobre ela. Só que a Circe pega a cera no último minuto. A Annabeth até consegue matar algumas sereias, só que do nada a mãe dela apareceu ali para ajudar. Porém, aquilo ali foi um grande plot twist, porque não era de fato a mãe da Annabeth, era mais uma sereia cantando. Só que o Percy consegue se soltar do mastro e ele consegue salvar a Annabeth a tempo. E diferentemente do que o Percy e a Annabeth sabiam, a Clarice estava viva. E indo para o Grover, o Polifemo aqui ele é mais inteligente, ele sabe que o Grover não é o Ciclope e que sabe que alguém vai aparecer ali para tentar salvar ele. Antes de continuar o vídeo, um recadinho aqui rapidinho. Se você gosta dos conteúdos que eu trago aqui, eu sempre deixo o Pix aqui na lateral do vídeo, caso você queira ajudar com qualquer valor que você puder, para sempre trazer os vídeos com a maior qualidade possível para vocês, tá bom? Então bora continuar o vídeo. A Annabeth e o Percy finalmente chegam na ilha do Polifemo e chega um momento em que a Annabeth é ferida e o Luke também aparece ali atrás do Velocino de Ouro. Só que o Percy, o Grover e a Clarice ficaram presos aonde o Polifemo estava prendendo o Grover. E o Luke era o que mais estava perto dela. Então o Percy dá o Velocino pro Luke salvar a Annabeth. Ele faz isso, mas leva o Velocino e a Annabeth embora. Inclusive, o Tyson também aparece na ilha e salva os amigos do Polifemo. Então o Percy vê que a pessoa que estava nos seus pesadelos é a Talia. E a profecia não era pra ele, a profecia era pra Talia. A profecia era que um dos filhos dos três grandes vai salvar ou destruir o Olimpo. E a forma com que eles descobrem que eles poderiam trazer a Talia de volta à vida não é da mesma forma do livro. No livro eles não descobrem que isso pode acontecer. Mas como são tipos de mídias diferentes, eles fizeram essa adaptação. Uma adaptação não significa copiar e colar a mesma coisa que tá, por exemplo, nos livros. Então o Percy faz com que a Clarissa consiga terminar a missão dela. E é ela que atira a flecha na árvore da Talia, salvando ela. E tudo isso está acontecendo enquanto tá rolando uma grande luta no acampamento. Porque o Luke também estava lá para tentar matar o Percy. Porque o Cronos havia mandado ele fazer isso. Mas obviamente ele não consegue. Ele até tenta muito, mas não consegue. A gente vê até um pouquinho de sangue numa série do Disney Plus. Fora que sem contar que quando a Clarice chega no acampamento, ela descobre que o Chris Rodrigues, que ela gostava lá no início, era um dos traidores. Não sei o que vai rolar aqui pra frente, porque pelo que eu soube no livro não é assim. E ele estava infiltrado no acampamento para mandar informações de lá pro Luke. Só que a gente descobre que a Talia não foi atacada, ela foi transformada em árvore pelo seu próprio pai, porque ela não queria ser uma arma
para os deuses. Só que ninguém sabia disso. E a terceira temporada também já foi confirmada para esse ano, deve sair lá para o final do ano. Inclusive, eu acho que a quarta temporada também já tá confirmada. E eles colocaram uma cena na temporada seguinte como cena pós-crédito, que é uma cena onde o Percy e a Annabeth estão dançando juntos. Eu sei que ela some em algum dado momento da terceira temporada, e ali é momentos antes disso acontecer. E também tem outra cena na ilha, onde mostra que o Percy e a Annabeth também ganharam as suas estátuas por terem passado pelas sereias. Fora que a partir daqui as coisas vão ficar um pouco mais sombrias. Tipo assim, Harry Potter 1 e 2 é de uma forma e o resto é tudo sombrio. É mais ou menos isso que vai acontecer com Percy Jackson também. Mas então o vídeo de hoje foi isso, espero que tenham gostado. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like no post, comentar os próximos vídeos que querem por aqui e compartilhar com todos os amigos, tá bom? Tchau!